presidente Lula também discursou na cerimônia de abertura do STF. Olha, foi meio inesperado, né? Geralmente, o presidente da República não costuma falar no ano, na abertura do judiciário. Mas Lula foi lá, esteve lá, discursou e disse que as investigações feitas pela Polícia Federal, nas investigações da PF, todos pagarão pelos crimes que cometeram, inclusive aqueles do andar de cima. Vamos ver. Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vivem no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de suas contas bancárias. A Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram. Vamos chamar nossos analistas? Basília Rodrigues, César Feitosa aqui com a gente. Cadê eles? Basília comigo? Parceira, vem para cá, me ajuda a destrinchar isso daqui. Já estão os dois aqui. Basília, qual foi o cálculo do Planalto? Porque esse é um momento delicado, né, para o Supremo. O Supremo está nos holofotes de uma maneira negativa, pressionado por essa questão do Master. O Lula escolheu um assunto que ele está tentando navegar aí para as eleições de 2026. Segurança pública é um assunto difícil para ele, mas ele está tentando entrar por essa questão da Polícia Federal, dizendo a PF não está deixando nem os ricos em paz, indo para cima aí da questão do Daniel Vorcaro, também aquele outro bilionário do ramo do setor de combustíveis. Agora, qual foi o cálculo do Planalto para que Lula falasse na abertura do ano do Judiciário? Mostrar que a bandeira contra a corrupção e contra a criminalidade é também do governo. O governo não está com a bandeira daquele que não faz, mas daquele que tem a iniciativa política, investigativa, enfim, de combater esses maus feitos na administração pública. E aqui, Raquel, acho importante a gente lançar esse olhar analítico para o passado, né? Porque as coisas que estão sendo ditas hoje, ano eleitoral, não tem a ver somente com o hoje e com 2026. Em 2018, Lula e seu grupo político perderam as eleições no auge da Lava Jato. Na ocasião, o candidato do PT era Fernando Haddad, porque, entre muitas razões, a pecha da corrupção foi colada na testa daquela campanha, porque assim o então candidato Jair Bolsonaro venceu, porque se apropriou do discurso de que combateria todos os erros de políticos, né, corrupção, criminalidade, tudo que não é bom para o povo. Chega 2022, por muito pouco, Lula também não ganhou estas eleições. A disputa foi mesmo ali no detalhe, no voto a voto. Jair Bolsonaro, e por tudo que Bolsonaro fez e seu grupo político, acabou perdendo aquelas eleições de 2022. Em 2018 nasceu ou se aprofundou o antilulismo, que em parte também fez diferença nas eleições de 2022. Agora a gente chega em 2026 com candidatos absolutamente rejeitados pelo grande público nestas entrevistas, mesmo nestas pesquisas eleitorais, mesmo que Lula desponte como o candidato que vence em todos os cenários pesquisados pelos inúmeros levantamentos de opinião pública, ele também é muito rejeitado. Outros candidatos, a exemplo de Flávio Bolsonaro, também tem ali o seu percentual de rejeição para combater nestas eleições. Uma das razões que leva a esse olhar negativo sobre o governo e, consequentemente, o seu candidato, que é Luiz Inácio Lula da Silva, é este histórico de como que o governo lida com as questões que envolvem segurança pública, fiscalização, controle, com
improbidade administrativa, tanto crime quanto irregularidades. Então, vem um discurso muito forte do presidente Lula nesta abertura do ano do Judiciário, na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, que são, de fato, o foro que vai avaliar quem errou e quem acertou na política, né? Ali do andar de cima, é claro. Né? O Poder Judiciário, de modo geral, também está lidando com outros casos que dizem respeito a políticos menores, ou se parar ali no STJ, governadores. Mas é no STF onde estão em perspectiva e análise condutas tidas criminosas ou com suspeitas de crime de deputados, senadores, ministros e até presidente e ex-presidente da República. Esse discurso serve para mostrar que é o governo que está no comando, né, desse olhar das entidades investigativas, de que é para combater a corrupção, é para combater o crime, e também uma forma de fazer, não deixa de ser, né? De fazer campanha, de bater contra esse viés de que segurança pública não tem a ver, ou o combate à criminalidade não tem a ver com um governo de esquerda. Olha aí, é o próprio presidente Lula dizendo que sim, que eles todos pagarão pelos crimes que cometem ou que cometeram. Essa declaração até foi usada pelo secretário nacional de Segurança Pública da gestão Lewandowski, o Mário Sarrubo, em entrevista que concedeu a nós do SBT News no último fim de semana. Ele que está deixando a gestão também, porque acabou, né, o ministério de Lewandowski, e ele usou a mesma frase para se referir ao caso Master. Então, é neste sentido, Sarrubo, que também se diz um homem de esquerda, mostrar que a pauta do combate à corrupção e o aprimoramento da segurança pública no país são questões que importam e que são tratadas de maneira correta também por governos de esquerda. Muito interessante isso que a Basília coloca, vocês que estão nos acompanhando, porque tem 2 pontos ali, né, do governo Lula. Eles tentando colocar esse discurso, essa leitura de que, olha, esse é um governo que vai para cima dos ricos, eles estão vindo já com essa construção dessa narrativa já faz algum tempo, e a esquerda tentando recuperar essa luta contra a corrupção que ela perdeu lá atrás, lá no Mensalão. Agora, César, havia uma expectativa da equipe do presidente do STF, o Fachin, de que Lula discursasse, né? Havia um desejo até. Mas será que o discurso dele atendeu essa expectativa? Havia alguma expectativa de que Lula endossasse o código de ética? Porque se havia essa expectativa, meio que não se confirmou. Ele não entrou ali de verdade nessa bola dividida, né? Ele usou o espaço, né? Fez ali a sua propaganda, vamos colocar assim, mas não se comprometeu. Pelo contrário, inclusive tem alguns trechos do discurso do Lula. Lula abre o discurso dele aqui no Supremo Tribunal Federal, elogiando a atuação do próprio STF na condenação da trama golpista de Jair Bolsonaro, generais, outros militares que tentaram dar um golpe de Estado em 2022, destacando, portanto, a atuação do Supremo. E tem um momento que é muito interessante, inclusive, Raquel, porque Lula utiliza uma frase, claro, que era num contexto sobre o julgamento da tentativa de golpe de Estado, mas que ela parece um pouco, na verdade, um sentido completamente contrário ao que o Fachin tinha dito minutos antes, porque Lula diz que o Supremo não buscou protagonismo, muito menos tomou para si a atribuição de outros poderes. O Supremo agiu no limite das suas atribuições e protegeu a liberdade do voto. Poucos minutos antes, o próprio ministro-presidente do STF, Edson Fachin, vinha falando de autocontenção, de que seria muito importante que o Supremo não avançasse sobre outros poderes, e logo depois vem o presidente Lula dizendo, olha, o Supremo não avançou sobre poder nenhum. Claro que os contextos eram diferentes. Fachin falava muito sobre as questões relacionadas à política, ao Congresso. Lula falava sobre os atos de 8 de janeiro. Mas, de certa forma, mostram que os dois discursos não estavam muito afinados. Enquanto Lula exaltava o Supremo por causa do 8 de janeiro, Fachin já tinha virado a página, já estava falando sobre qual que é o Supremo que deve ser o Supremo de hoje, qual que é o Supremo que nós queremos diante dessa situação política
política do país. Então, são discursos completamente diferentes. Do lado de cá, pelo que eu consegui apurar junto às pessoas próximas ao ministro Edson Fachin, não havia uma grande expectativa de que o próprio Lula defendesse código de ética. Até porque, se ele fizesse isso, ele poderia muito bem comprar uma briga com uma outra parte do Supremo Tribunal Federal, que é muito importante politicamente, composta especialmente pelos 3 ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que tem um trânsito muito bom no Palácio do Planalto, e que se Lula discursasse defendendo um código de ética, ele poderia desgastar ainda mais essa relação que ele já tem com essa trinca de ministros, que em alguns momentos vê o presidente Lula jogando contra, em outros momentos está junto, especialmente nessas questões relacionadas aos Estados Unidos e às sanções que foram aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes, mas também contra outros ministros do Supremo. É importante a gente lembrar que eles estão com vistos cancelados e suspensos até hoje por causa da decisão do governo de Donald Trump. Mas portanto, não se havia uma grande expectativa de que Lula chegasse aqui e defendesse com unhas e dentes o que vem defendendo o ministro Edson Fachin. Mas o discurso dele acabou sendo esperado, porque o Palácio do Planalto informou ao Supremo que ele gostaria de discursar. A própria Basília trouxe hoje mais cedo na coluna dela de que Lula já havia, junto aos seus auxiliares, escrito qual seria, portanto, essa fala aqui no STF. Mas só um ponto que é interessante também é que toda vez que tem a abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal convida os presidentes da Câmara, do Senado e da Presidência da República para fazerem seus discursos. Geralmente eles não fazem discursos, porque logo depois tem a abertura dos trabalhos na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, e o presidente da República geralmente só se comunica por meio daquela mensagem que é entregue e lida no Congresso Nacional. Mas nesse ano, Lula tinha decidido falar no primeiro ano de sua presidência, portanto, nessa sua terceira gestão, aceita falar novamente. Isso é um gesto que é sempre importante. Lula, quando faz isso, ele quer dar um sinal de apoio ao Supremo Tribunal Federal, mas não um apoio específico à gestão do ministro Edson Fachin, porque esse ponto específico do Código de Conduta, Lula não quis tocar nesse vespeiro. Tá certo. Basília está me pedindo a palavra. Curtinho, minha amiga Kirranier está nos esperando lá no Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que Fachin não tinha alternativa, essas são as aspas, acho que ele não tinha alternativa ao escolher Carmen Lúcia para relatar o Código de Conduta. Isso reforça a análise, a apuração do que a gente trouxe há pouco, né? Que Carmen Lúcia sempre foi uma fiel escudeira, amiga, pessoal, mas também do ponto de vista jurídico, tanto a ministra quanto Fachin, apesar de terem certa docilidade no trato, são tidos como ministros duros, porque vão para cima dos assuntos mais espinhosos. Um ministro do STF, que obviamente não concorda com a discussão do Código de Conduta por agora, ele disse que Fachin não tinha alternativa e por isso escolheu Carmen Lúcia como relatora do caso. Isso também reafirma aquela impressão que alguns ministros, uma ala do STF, tenta pregar que Fachin está isolado no tratamento deste assunto. E aí eu questionei, bom, mas agora vão ter que produzir um Código de Conduta, né? Vão ter que apresentar um texto. E este mesmo ministro me respondeu, uma longa viagem.